Então eu vou indicar aqui um homem que está disponível na locadora de... Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 9 de dezembro de 2023 até o dia 15 de dezembro de 2023. Nessa semana, influenciador Renato Cariani é alvo da PF por tráfico de drogas. Luísa Sonza lamenta exposição em série em que ela mesma expõe cada detalhe de sua vida. Morre André Browter, o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine, aos 61 anos. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grande Sbole. Mais uma semana que passou aí, uma semana que teve viagens, talvez, teve observações, teve escuta de podcast, teve gente trabalhando até tarde, teve gente indo ou para aeroporto ou para... Eu não sei se você vai falar sobre isso. Ou sobre rodoviárias. Então, assim, foi uma semana, eu diria, particularmente, exaustiva. Mas o que eu quero saber é da sua. Então, me fala aí o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, então, a minha semana, partindo do pós-gravação, na última semana, né? Como toda semana a gente faz aqui, né? Mais uma semana. Marca registrada, ainda não. Na sexta-feira eu tive aula, né? No Unioeste. E aí, depois eu tive que ir pra rodoviária, porque eu fui fazer uma viagem. Não vou dizer do quê, por enquanto, né? Calmem aí, caros ouvintes, que talvez em janeiro eu fale alguma coisa. Mas tive que fazer uma viagem, né, na madrugada, aí da sexta pro sábado. E beleza, né, embarquei com um pouco de atraso, né, diga-se de passagem, o ônibus. Aí fui, viagem, etc. Cheguei no meu destino aí no começo da tarde do sábado. Fiquei lá durante o sábado, né, gastando tempo, porque meu compromisso era no domingo pela manhã lá. E aí, né, depois que terminou esse meu compromisso, eu precisava gastar um tempo, porque o meu ônibus de volta era só mais pro fim da tarde. Era, sabe, quase 7 da noite, era 6h40, se não me engano, o horário de saída do ônibus. E aí eu precisava gastar um tempo, né, disso, né, do tempo que eu terminei meu compromisso até, né, esse meu outro compromisso, que era conseguir voltar pra casa. E aí eu fui num shopping, né, lá da cidade que eu estava, e pra ficar gastando tempo e tal, eu dei uma andada e tal, vi tudo que tinha pra ver naquele lugar, e tinha um cinema lá. Dei, vou gastar um tempo no cinema, né, vou assistir um filme ali, se der, né, vou assistir um filme, e aí depois eu vou, né, pra rodoviária de volta. Cheguei lá, tal, né, eu primeiro almocei, e daí eu fui lá pro cinema, e não dava mais, nenhuma sessão era compatível, né? Ou, tipo, ia ter filme depois, mas o horário que ele ia acabar já ia ser ou em cima da hora ou ia acabar depois, né? Do meu embarque no ônibus. Por melhor que o filme fosse, por mais que fosse o Creed, né? Passando, eu acho que eu não faria isso de ir lá assistir e perder meu ônibus. Daí eu, então vou ficar aqui no cinema mesmo, né? Só sentado em algum lugar, botar meus fones de ouvido ali e ficar ouvindo uns podcasts que eu tô afim, né? E fiz isso. Coloquei o fone e daí tava lá, né, gastando tempo, e minha reflexão vai ser disso. Então depois eu volto para detalhar um pouco mais o que aconteceu quando eu estava ouvindo meus podcasts. Daí tá pulando esse evento que depois eu vou comentar. Fui pra rodoviária, peguei o ônibus, voltei aqui pra Beltrão. A Gabi me buscou na rodoviária, que eu tinha, né, pedido pra ela me levar, né, com o carro. E daí fala, fica com o carro, aí depois você me busca, né? Porque senão eu ia ter que chamar um carro de aplicativo pra me levar, pra voltar depois e tudo. Daí, fica com você, né? Tudo. Aí depois você me busca, né, no outro dia. Daí ela fez isso. E tá, né? Daí semana acontece. Foi uma semana bem tranquila, cara. Bem tranquila de trabalho, porque, né, como eu tinha comentado já, semana passada era a minha última semana de aula mesmo. Nessa agora que a gente está conversando aqui, só tive o exame final de uma matéria para aplicar na quarta-feira. Então era o único compromisso, assim, para valer mesmo que eu acabei tendo. Tive um outro também, que era uma prova de segunda chamada do primeiro bimestre, né, para uma aluna que faz uma disciplina comigo, que ela tá afastada por uma questão de saúde, né? Ela tem uma doença bem rara, autoimune e tudo, que impossibilita ela de ir para a universidade. Então ela não tá acompanhando as aulas, e acabou que ela perdeu a primeira prova, já foi no período que ela tinha se afastado, e ela tá fazendo só daí
né, com atividades direcionadas, as coisas e tal. E aí ela não tinha feito essa prova, daí eu conversei com ela, ó, passando essa correria, né, do ano letivo, das aulas e tal, das avaliações, banca, tudo quanto é lado, que tem que fazer, orientando, etc, etc. Eu, né, me comprometo a gravar uma revisão pra você, né, do primeiro bimestre, e daí a gente, né, faz a prova do segunda chamada disso, eu preparo um link, né, pra você fazer online ela, e aí a gente combina a data e tal. Daí eu gravei a revisão pra ela na quarta, e apliquei, né, aí a prova pra ela na quinta. E daí já corrigi também, e foi meu, né, de fato, daí meus únicos compromissos da semana. Porque daí agora no restante do tempo, como eu tô sem aula, aí eu tô bem mais tranquilo, né, tô conseguindo, né, acordar. Não mais tarde, porque eu acordo sempre no mesmo horário, mas sem nenhum compromisso, tipo, acordar, pô, tem que fazer isso hoje, né. Não, hoje, essa semana foi bem tranquilo, eu reinstalei uns joguinhos aqui, gastando, né, um pouco, né, de tempo com eles, bem para, né, descompressão, para, né, descontração e descompressão também das correrias de tudo, né? Então foi bem light no fim das contas. E deixa eu ver o que mais. Ontem, né, na quinta-feira eu fui fazer minha limpeza semestral, dentista, né? Tava tudo ok. E eu acho que é só, né? Aí, ontem ainda melhor, antes de ontem, na quinta, porque normalmente a gente grava na sexta, por isso que eu falei ontem, quinta, mas hoje é sábado que a gente tá gravando. Aí ontem, na sexta-feira, teve daí a reunião dos fiscais do vestibular aqui da Unioeste, que vai ser no domingo, dia que o podcast vai ser publicado, né? E aí tinha reunião, treinamento dos fiscais e tudo. Eu falei, vou fazer, né, me inscrever pra ser fiscal e vamos ver qual é que é. Daí eu fui selecionado, tinha treinamento ontem, então fui lá pegar as instruções e domingo trabalhar. E lá pelo fim de janeiro, imagino, deva cair o pagamento aí de mais uma graninha. E agora sim, acho que é só. Então, acho que não tem mais o que relatar. Eu vou falar da minha reflexão daqui a pouquinho, mas antes eu preciso que você, Bruno Xuxim, conte para os nossos amigos ouvintes como foi a sua semana. Muito bem, contarei. Foi uma semana bem complicada. A primeira coisa que eu tenho que relatar, sendo cronologicamente, foi o final de semana. Eu joguei board games com pessoas novas que eu não conhecia. Foi divertido, levei vários board games. Optei por jogar bastante party games, né? Jogos mais rápidos, assim, pra galera se divertir e tal. Ainda mais porque era uma galera que não estava acostumada a jogos, então foi divertido, assim, meio que me trouxe a lembrança da época que eu trabalhava na Superland. Até poderia ser um ponto de reflexão sobre isso, mas, enfim, só vou relatar basicamente isso, ou fica como um bônus de uma mini reflexão de o quanto acho que eu gosto de passar essa sensação da diversão, gosto de ver as pessoas se divertindo e tal. Eu ainda tava com a Tala, né, no dia, então teve até um jogo que eu não conseguia jogar, que era o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, porque tem que bater na mesa e tal, e aí eu falei, cara, esse eu não vou e tal, joguem vocês pra aquecer, e aí foi bem divertido, assim, poder assistir e ver como é que as coisas são. Aí no sábado eu levei uma amiga para o aeroporto, ela viajou para Goiânia, volta só daqui a 2 meses. E aí eu tava voltando do aeroporto e aí lembrei que, né, segunda-feira eu começo a trabalhar como recepcionista na parte da noite, então vai ficar bem corrido pra mim, né? E eu começo a minha fisioterapia já na segunda de manhã, ali pelas 10h30, e falei, acho que pode ser um bom momento de eu passar aqui no Atacadão já que eu tô literalmente na frente dele, e fazer as compras do hotel, né? E aí comprei bastante coisa e tal, porque o estoque tava realmente vazio ali no hotel. Aí comprei, vim até o hotel, descarreguei tudo, fiquei bem cansado, e aí tirei o sábado pra descansar mesmo. Até um amigo meu tinha me chamado pra jogar board games. Eu falei, cara, assim, eu até meio desmarquei, assim, meio que de última hora. Eu falei, cara, é que eu tô muito cansado agora e tal. Eu já joguei ontem, então fui dormir tarde, acordei meio cedo, enfim. Tanto que daí a gente desmarcou pra jogar, inclusive, nesse sábado que a gente tá realizando essa gravação. Aí, ok, beleza. No domingo de manhã eu acordei e fui de novo no Atacadão, porque eu tinha percebido quando eu cheguei no hotel que ainda faltava bastante coisas a serem compradas. Então fui lá de novo, comprei tudo de novo e tal. Correria, basicamente gastei minha manhã aí. E aí tirei o final de semana, o resto que eu tinha, pra basicamente ficar jogando joguinhos, assistindo filme, vendo série, fazendo basicamente o que eu
que eu tivesse interesse de fazer. Inclusive, assisti uns 2 episódios de MasterChef mais, mas não me pegou, eu não gostei. O fato de serem os velhinhos lá, não sei, me cortou a pira, assim, não tem a agitação, a gritaria, acho meio blasé demais pra mim, então desisti. Mas assisti outras coisas muito boas, que inclusive, né, vai ser difícil hoje escolher na nossa sessão mais. Mas voltando à narração, então, da minha semana. Segunda-feira, daí, o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar, eu tirei a tala, fiz a minha fisioterapia, e eu vou falar um pouco mais disso na minha reflexão, né? Então, eu vou pular um pouco essa parte, para que a gente caia daí de novo na terça-feira, que também foi mais um dia corrido, e que... Para quem ouviu o episódio passado e ficou, de certa forma, aguardando essa resposta, eu não zerei a prova. Nem eu e nem a minha amiga, nenhum de nós zerou a prova. Então a professora se convenceu da realidade, de que ela só estava olhando para ver se eu precisava de alguma coisa. Então não tivemos provas zeradas. Aí na quarta-feira eu tive que trabalhar. Basicamente, a semana inteira eu trabalhei até umas 9h30. Ontem, que era o dia que a gente ia gravar, né? A gente ia combinar, não, depois umas 7, assim, 7h30 a gente gravaria. Você até teve reunião lá dos professores. E eu ia ter que trabalhar até às 7 de qualquer forma. Só que acabou que o meu trabalho se estendeu até umas 8h30. Então, eu já cheguei cansado. E aí, ontem eu tinha comprado os insumos para poder fazer o famoso quibe cru com hummus e baba ganoush. E aí, até eu fazer e tal, ia ficar tarde e não deu outra. Basicamente, eu fui jantar 10 horas e aí eu comi, tava exausto, porque eu já tinha acordado cedinho, tipo 6 da manhã, para fazer a fisioterapia, para dar tempo de ir no mercado na parte da manhã, resolver o relatório financeiro e blá blá blá. Então foi uma sexta-feira corrida. Na quinta eu tive um problema com a funcionária, tive que mandá-la embora, que também foi desgastante. Na quinta mesmo eu tive que acordar bem cedo para ir para análise e também para ir fazer outros afazeres. Na sexta eu fui até o apartamento, que ainda não tá 100% meu, teve uma diligência no contrato para ter que atualizar um termo lá, blá, 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 e aí tô esperando os trâmites legais, mas como é, digamos, 90% garantido de estar resolvido, aí eu já comecei a passar fio lá no prédio novo, para passar a fiação para os ares condicionados, para mudar a fiação do chuveiro, porque eu comprei um chuveiro que é um pouco mais potente, então eu fiquei com medo do fio de 4mm derreter com a temperatura, ainda mais que tá ficando cada vez mais quente e tal, ainda mais que eu coloco uma peça de porcelana, ainda tem esse risco. E aí pedi para trocar, colocar um fio mais grosso, 6mm, e também para transformar 2 tomadas lá em 220, porque essa semana também eu tive bastante recebidinhos, cara. Nossa senhora, bastante mesmo. Eu fiz as compras da Black Friday na AliExpress e chegou bastante coisa, cara. Chegou umas estatuazinhas mini gatinho do Naruto, que é bem bonitinha. Chegou um Funko Pop do Hisoka, que é um personagem de Hunter x Hunter, de um anime que eu gosto muito. Chegou alguns bloquinhos de Lego de Pokémon para montar, que eu acho gostoso, é bom para passar o tempo. Chegou também o meu passador de roupas da Xiaomi, que é bem interessante, aqueles vaporizadores, na verdade, né? Aqueles que você não precisa passar a roupa, você passa ela no cabide, porque imagino que vai ser bem útil no futuro pra mim. E chegou também um dos meus jogos, nossa senhora, eu poderia realmente ter feito uma reflexão sobre board games. Inclusive é isso que eu vou fazer, vou mudar minha reflexão aqui, ó, no ao vivo, vou mudar minha reflexão, vou falar sobre outra coisa. O que aconteceu na fisioterapia é que o meu dedo tá melhorando e foi assustador, é isso. Já cortei o clima aqui, mas vou fazer uma reflexão sobre jogos de tabuleiro, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque neste momento é o momento de que você, caro Amigos Bolle, faça a sua reflexão da semana. Opa, então vamos lá. Minha reflexão, como eu tinha adiantado, eu vou manter ela, vai ser dessa minha viagem no cinema, e agora então eu vou detalhar o que aconteceu nesse tempo que eu fiquei esperando ali ouvindo meus podcasts. Pois bem, eu tava ali de bobeira e tal, precisava gastar um tempo, coloquei uns podcasts ali que eu tô ouvindo, por sinal, não sei se vai ser a sessão mais, né, eu acho que você tá com vontade de indicar um filme aí, então eu vou já meio que gastar uma indicação aqui rapidinho
noção mais, que pra quem entende inglês, eu já tinha comentado há um tempo atrás do André Maier, né, neurocientista, tem canal no YouTube, tem o podcast Culpa do Cérebro e tal, né, etc. Mas daí eu tô ouvindo agora o podcast que é o maior do mundo, que inclusive é uma referência pro André Maier, que é o Huberman Lab. Para quem entende inglês, é fantástico, é maravilhoso, tem, assim, dezenas de episódios já, e é tudo ciência de topo, para um monte de coisa, assim, tanto saúde mental, quanto questões mentais, quanto questões físicas, mesmo de exercício físico, sabe? É uma gama muito ampla de um podcast científico sobre a área da saúde, sabe? E aí, mais, né, variados tipos. E tava ouvindo esse podcast dele, né, alguns episódios ali, e como era o cinema, né, então você imagina que a galera vai esperar ali pra entrar nas salas, e muitas das pessoas estão comendo pipoca, né, que é um alimento super tradicional no cinema. Pois bem, eu tava ali sentado e eu reparava, né, tava super limpo ali o chão, né, ninguém ali trafegando, limpíssimo. E aí, dali um tempo ia começar alguma sessão, começava a aglomerar, né, uma galera, e gente comendo pipoca, e dali a pouco via, né, caía uma pipoca ali, né, etc, né, bem espalhado e tal. Ficava um pouco sujo, o pessoal ia, né, depois se encaminhando para suas salas. Ok. E aí, dali um pouco, eu tava, né, em devaneios, né, ouvindo o podcast, absorvendo o que estava sendo dito, e eu bati o olho limpo, como antes. Daí deixa eu começar a reparar quem são as pessoas que estão fazendo essa limpeza. E aí, dali um tempo, aconteceu a mesma coisa de novo, e daí eu comecei a reparar mais na galera, né, do pessoal da limpeza, manutenção, etc., que são, é aí que eu já tô elaborando aqui da minha reflexão. São pessoas que a gente acaba percebendo ela como pessoas invisíveis, né, pessoas ali que elas existem, que elas estão ali atuando, elas têm uma função, né, no sentido de ela tem um papel, né, para as coisas ali acontecerem, e a gente muitas vezes não percebe elas, sabe? Tem até... Eu devia ter me preparado um pouquinho melhor pra falar sobre isso, que é a reflexão, né, eu comentei logo antes de a gente começar a gravar. Mas eu lembro que eu já vi um artigo sobre pessoas invisíveis e era, se não me engano, uma etnografia ou uma experiência em, tipo, observação participante e tal, de uma pessoa que ela era professora, né, da universidade ali, vamos dizer assim, era da USP, a pessoa ali, o autor, né, do artigo, era professor da USP, né, daí se vestiu, né, como zelador e tava fazendo, né, limpeza do bloco que ela era professora mesmo e ninguém percebia, sabe? Ela era uma pessoa conhecida naquele bloco, as pessoas tinham aula com ela, as pessoas trabalhavam com ela, só que nesse período que ela esteve, né, como zeladora, foi um negócio que ninguém percebeu ela, sabe? Então, uma discussão, assim, bem rica, né, e também uma questão bem social, né, bem sociológica. A gente poderia entrar nessas discussões de ver, assim, que essas pessoas são extremamente importantes para a sociedade. A gente vê, assim, que são pessoas que normalmente têm funções que são subvalorizadas. A gente vê essa questão de lixeiros, né, pessoas, né, que eles exercem um papel super valioso na sociedade, né? Quando dá alguma greve de lixeiro, começa a acumular, a galera entra em, né, moradores, né, variados aí, né, não lixeiros, né, entram em parafuso, porque daí começa a acumular lixo, não sabe o que faz, o negócio ali começa a ser um transtorno, e vê quão essenciais são as pessoas que ganham um salário que são muitas vezes baixos, né, comparado a outras funções, assim, se a gente fosse ver que são mais valorizadas, mas se a gente fosse em termos de impacto imediato para a vida social, não seria algo tão imediato como a gente tem, sabe, toda essa discussão aí. Então ficou isso na minha cabeça, reparar mais ativamente essas pessoas e na importância que elas acabam exercendo. Claro, era um lugar privado ali, né, tinha toda uma questão estética, né, de garantir aquilo ali, mas não deixa de levantar esse ponto, de mostrar que era um lugar que ele estava bem cuidado, justamente por conta das pessoas que acabam não sendo percebidas tanto quanto o lugar em si. Camarada Esbole, vamos falar sobre a precarização do trabalhador brasileiro. Ótimo, vamos lá. Bom, inclusive, a gente vai chamar agora aqui para entrar o João Carvalho, né, participar do chamado. Sonho. Enfim, cara, é complicado. Eu acho que em alguns momentos da minha vida eu já pensei coisas sobre isso e não vejo muitos outros caminhos que não seja essa posição mais crítica, né? Essa visão mais crítica de que, pô, são pessoas de fato super importantes. São pessoas que estão ali nos meios de produção, que são as pessoas que estão, né, para
traduzir, digamos, de uma forma mais palpável, são as pessoas que colocam a mão na massa. Ou seja, são elas as responsáveis por, enfim, por de fato gerar o produto. Se o produto é a limpeza, são elas as geradoras disso. Então são elas que vão passar a vassoura, que vão passar o pano, que vão juntar toda a sujeira, que vão estar se atentando a coisas que as pessoas não veem, né? Não dão atenção. Que seja a pipoca caindo, seja a sujeira, digamos, natural, proporcionada pelo vento, enfim, pelo trâmite de pessoas ali dentro. Então, assim, é complicado, né, cara? Porque, de certa forma, no geral, assim, são pessoas que utilizam de um uniforme e é quase que intencional, talvez, ou acaba caindo, digamos, no inconsciente das pessoas, e aqui não no inconsciente de Freud, né, mas de uma forma mais abrangente, de que as pessoas meio que esquecem, sabe? Tipo, são programadas para não olhar para isso, para não olhar para o uniforme laranja, para não olhar para o uniforme azul, para não olhar para esse uniforme mais verde, e aí acabam sendo, como você mencionou ali do artigo, são pessoas invisíveis, pessoas que não são vistas, mas que são fundamentais aí para vivência em comunidade. Então, é o famoso, né, só dá valor quando perde. Então, é complicado, né, cara, porque são vistos ainda como, entre aspas, subempregos, são desvalorizados, tão longe do topo do capitalismo. Então, cara, é complicado, não vejo uma forma de reconhecimento senão nessa forma um pouco mais poética, né, que eu acho que da onde me cabe, eu consigo ver que a crônica é meio quase que uma tentativa de colocar luz sobre isso, né, de falar sobre situações da vida comum, e o que é mais comum do que o trabalhador moderno, sabe? Que é invisível, que não tá ali, que não aparece. Eu acho que surge daí colocando um pouco de luz sobre isso, e as pessoas são do tipo, é mesmo, né? Essas pessoas existem. Legal, é isso. E é triste, né? De certa forma. Triste, mas a gente vai ter agora uma reflexão que vai alegrar um pouco nossos ânimos, que vai ser a sua reflexão. Show de bola. A minha reflexão, então, é sobre alegria, board games. Board games. Cara, tava falando sobre ter ensinado board games e que isso me colocou numa posição de novamente, de estar na Superland, de ensinar, de mostrar como é divertido. E eu acho que me mostra, inclusive, o que eu tava pensando no momento, quando eu tava falando um pouquinho antes, de que eu consigo meio que enxergar as pessoas e começo a analisar elas conforme elas estão jogando. Então, esse primeiro jogo, inclusive, que eu não participei, eu fui vendo do tipo, pô, cara, ó, que legal, esse daqui ele é mais lentão nisso. Aí eu vi que, essa daqui ela perdeu, ela ganhou o jogo passado, mas esse aqui ela começou a perder, e aí ficou meio irritada e tal. Então vamos tentar partir para um outro jogo, um jogo que não envolva esse raciocínio mais rápido, não seja tão competitivo, etc. E cara, foi bem legal. E aí, tudo isso me remeteu a esse passado que eu tive na Superland, né, na loja de jogos de tabuleiro, e eu acho que a conclusão disso tudo foi tão gostosa porque nessa semana eu recebi uma encomenda da China, na qual eu comprei o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno, um jogo que eu joguei com meus pais, assim, eu comprei pela Galápagos e tal, né, a versão brasileira, que daí ela é bem mais bonita, com muito mais detalhes, bem mais bem trabalhada, né, um produto, digamos, mais premium. Para citar exemplo dos tokenzinhos que você soma pontos, esse da China é de plástico e o do Brasil é em madeira colorida, assim, é bem bonito. Então, cara, receber esse produto me trouxe uma alegria, assim, quase mensurável. E pode ser que eu nem jogue, né? Eu pretendo, mas... e pode ser que a experiência seja completamente diferente da que eu tô imaginando que será. Mas é engraçado que meio que eu voltei, porque eu vendi esse jogo e me deu um certo arrependimento, sabe? Que tipo, cara, foi o meu primeiro jogo e tal, era tão legal. Tanto que era tão legal que o pessoal gostava muito de jogar. Era um jogo fácil de ensinar e tal. E aí lá na Superland a gente jogava bastante. Então até por isso, como não tinha estoque, eu vendi esse jogo pra loja, né? E aí meio que, entre aspas, me desfiz dele. Então acho que é isso. Tem alguma coisa pra complementar? Não tenho muito o que falar, a não ser assim que tem o elemento nostalgia envolvido aí, né? Então, por mais que sim, outras pessoas possam não gostar tanto assim desse jogo, você disse que, né, que é um jogo que tem uma boa adesão, né? As pessoas gostam bastante, etc. Mas por mais que não seja uma paixão tão evidente para outros jogadores,
como é pra você, talvez isso daí seja o mais importante. Você gosta pra caralho desse jogo e você quer ter ele mesmo que eventualmente você não tenha, né, outras pessoas pra jogar, mesmo que você demore muito pra jogar de novo, sei lá, você vai priorizar outros jogos que você não jogou tanto assim, etc. E, sei lá, é mais assim pra você ter nessa, sei lá, esse signo aí de novo, né, essa âncora te mostrando que, pô, isso daqui é um jogo que... Se eu quiser uma diversão garantida, ele tá aqui. Se eu quiser só relembrar de alguns momentos, tá aqui. Se eu quiser relembrar de alguns tempos passados, ele tá aqui também. Ele me ajuda a evocar, né, uma série de outras memórias para além da diversão em si, né, do jogar em si. Então, pô, né... Que bom, assim, pelo menos é um artefato de decoração, né? Você pode ter mesmo que você não acabe não jogando, né? Então um artefato de decoração, mesmo que você acabe não brincando, não jogando, não utilizando ele propriamente, o fato de você bater o olho ali já te remete a boas questões, né? Então, pô, né, no fim das contas, por mais que você acabe não jogando tanto assim, né, como você acabou mencionando, ainda assim ele vai acabar te dando uma utilidade, vai acabar te trazendo alguma emoção, vai acabar te servindo de alguma outra forma, para além, às vezes, só do jogar em si. Então, de certa forma, você sai ganhando em todos os aspectos. Muito bem. Sessão mais, então? Bora, sessão mais. Bora, sessão mais. Então, mais um feedback ou mais uma indicação, teremos que ir de... Indicação hoje. Ótimo. Pra variar. Então eu vou indicar aqui um homem que está disponível na locadora de 3 letras, que é o máximo, que se chama Homem-Aranha Através do Aranhaverso. É uma animação do Homem-Aranha, na qual é protagonizada pelo... Miles Morales. E, cara, eu não vou falar muito, ele é uma continuação, né, de um filme, e ele é o filme, digamos, do meio ali de uma trilogia. Então, se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro e depois assista esse filme, porque é incrível, tem uma animação espetacular, a história é muito bem construída, a forma do vilão, assim, a aparência do vilão, enfim. Fica a recomendação aí, é uma revolução, eu acredito ser uma revolução para animações de uma forma geral, já foi o primeiro, mas ele continua esse trabalho e ele aprimora ainda mais, então, incrível. Fica a recomendação aí. Se você assistir dublado, inclusive, você vai perceber várias vozes de pessoas famosas. Então fica até a recomendação aí pra assistir dublado e pegar alguns easter eggs. Pode crer. Não assisti. Essa semana eu assisti uma outra coisa que você tinha recomendado que esses tempos, que foi a segunda temporada do Loki. Eu gostei. E o Homem-Aranha no Aranhaverso aí eu pretendo... no Aranhaverso, do segundo filme? Qual que era? O segundo é Através do Aranhaverso. Através do Aranhaverso. Então, esse tá na minha lista de próximos aqui pra ver. Provavelmente eu veja durante a semana. E acho que é isso. Então, bora pros recadinhos? Vamos pros recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar um e-mail no nosso e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou sem o dele, que é @sbole. Eu! Não sabe pra qual os dois mandar? Você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada, né? Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece o propósito nosso em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda ela goste tanto assim que queira mandar uma mensagem para cá, né, dando feedback, e uma vez que ela manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!